Amém? Antes de fazer qualquer anúncio, eu quero já entrar na palavra. A gente aproveita o último louvor. Eu não sei se os irmãos conseguiram prestar atenção, mas o último louvor, a última estrofe que ficou na tela, dizia exatamente assim: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E é literalmente debaixo dessa última estrofe que nós queremos fazer menção da palavra do Senhor. A Bíblia ela fala que os anjos do Senhor, e nós conseguimos ter essa visão quando nós olhamos para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela tem a figura de 2 anjos, um em cada extremidade da arca, e todos eles estavam com 2 asas cobriam os seus pés, 2 cobriam os seus rostos, para que eles não pudessem contemplar. Mas em cima, nos céus, os anjos eles contemplavam e eles glorificavam e exaltavam o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 24, eu estava meditando nessa palavra esta semana, um texto que todos nós já cansamos de ouvir. Lucas 24, versículo de número 13, vai falar a partir do 3º dia da ressurreição de Cristo. Então veja só o que diz o texto. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si e de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis triste? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso entre obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas das mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo que dizem que ele vive. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, Senhor Deus, em nossa alma.
E é o que queremos nesta noite, tão somente, é ouvir a tua voz. Porque o que nós adoramos foi debaixo de uma pergunta que está na tua palavra em Salmos. O que os anjos veem que os fazem cantar? Os anjos no céu viam alguma coisa, e isso animava o coração. Esses dois homens viam alguma coisa, mas a tua palavra diz que o coração se entristecia. Mas a tua palavra, ela declara com grande fervor. Os anjos que estavam aos céus, eles olhavam para baixo, e parece que havia uma grande festa no céu, enquanto na terra havia festa no inferno, porque achavam que havia dado como morto o Filho de Deus, o Messias. Mas os céus, na verdade, eles ansiavam ao terceiro dia. E eu fico como se fosse vendo agora os anjos se prostrando nas nuvens, olhando para a terra e gritando: abra-se os portais eternos. E alguns deles gritavam: para quê? E os outros contemplavam e falavam: para que entre o Rei da Glória. E é isso que a tua palavra diz. O que é que os anjos veem? E eles falam: é o Rei da Glória, Ele está chegando. Ele ficou lá entre os homens na terra, foi rejeitado, humilhado, mas nós ansiamos para que Ele possa voltar novamente e assumir o seu trono. Abra-se os portais eternos, para que Ele entre. É isso que nós queremos, Senhor. E as adversidades têm nos impedido de contemplar a tua face. Nesta noite queremos ouvir mais e mais da tua voz, assim como nós já ouvimos por meio da adoração, assim como nós ouvimos por meio dos cânticos, dos louvores, aonde contemplamos também na tua palavra Nicodemos tendo uma grande confusão no seu entendimento, querendo saber o que eu posso fazer para nascer de novo. Ou seja, o que eu posso fazer para que daqui para frente eu me torne um novo homem, uma nova pessoa. E aí, quando nós nos deparamos com Salmos 23, se o Senhor for o nosso pastor, de nada sentiremos falta. Isso é uma verdade. Se permitirmos o Senhor ser o nosso pastor, nada nos faltará. Não nos faltará alegria, não nos faltará, Senhor Deus, o pão de cada dia, não nos faltará a saúde, independente das adversidades e das ciladas que o inimigo possa preparar contra nossas vidas. Mas nada, de nada, sentiremos falta. Estar com o Senhor e ter o Senhor como pastor de nossas vidas é como o apóstolo Paulo ele declara: nada e nem ninguém pode nos afastar da tua presença, Senhor. Deixar o Senhor ser o nosso pastor, não sentiremos falta de nada, porque o Senhor, segundo a sua infinita bondade e riqueza, nos suprirá hoje e sempre. Amém. Queridos, quando a gente olha para esse texto, o versículo 28, ele vai continuar a falar essa narrativa. Ele vai dizer assim, o versículo 28: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Ou seja, os dois discípulos falam para Jesus: fica um pouco conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu
que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se os olhos, ou seja, aqueles olhos que estavam lá atrás na caminhada, fechado. O texto agora diz: e abriram-se-lhe os olhos. Então, os olhos, e conheceram, e o conheceram, e ele desapareceu. Veja que o texto ele fala que após o terceiro dia, as mulheres elas vão ao sepulcro, e quando elas chegam ali no sepulcro, o corpo de Jesus já não estava mais ali. Ela vê um anjo como se fosse um jardineiro, mas o lençol a qual cobriu o corpo de Jesus estava sobre a pedra, e na cabeceira onde estava literalmente a sua cabeça, o lenço a qual se colocava sobre o seu rosto estava dobrado, estava ali, e ele já não estava. Mas também agora, aqueles discípulos que estavam com Jesus, porque o texto fala isso com clareza e com particularidade, não eram pessoas estranhas, não eram pessoas esquisitas, eram discípulos. E o texto ainda vai mais além, ainda vai dizer que um daqueles discípulos se chamavam Cleopas, ou seja, não era um Zé Ninguém, era uma pessoa que tinha nome. E o texto fala, andava com Jesus. Mas veja que eles não viram aquilo que gostaria de ver. O texto vai falar que agora eles vão para um lugar. Ele pega a reta de uma cidade chamada Emaús, que era aproximadamente 12 quilômetros de distância a Jerusalém. Mas veja só, aqueles homens estavam agora conversando, aquelas pessoas entre si, uma com a outra. Mas o texto fala de uma clareza, que o jeito deles conversarem não era um jeito alegre. Havia tristeza no coração dessas duas pessoas, porque o terceiro dia, ou seja, a palavra fala que eles esperavam o Messias, aquele que iria promover a libertação sobre todo o povo judeu que estava cativo. Tanto que quando os fariseus, os sacerdotes, apresentam Jesus para Pilatos, fala, ele se diz ser o rei dos judeus. Então veja então que os discípulos, muitos que caminhavam com Jesus, eles viam os milagres, os feitos de Jesus. E agora, depois que Jesus morre, ele é crucificado, parece que agora uma coisa muito triste acontece. Se o inferno estava conspirando contra os projetos de Deus sobre a vida dos filhos de Deus, então vendo que Jesus, o Messias, havia e estava na terra, parece que o diabo e todos os demônios resolveram agora trabalhar contra a obra de Cristo. E a visão que eles tinham, os demônios, era uma visão equivocada. É que matar Jesus era por fim ao projeto do Pai. A visão do inferno era fazer renunciar, é por fim. Mas veja que o inferno agora está em festa, porque achava que estava conquistando uma vitória. Mas os dois discípulos já não estavam em festa. O texto fala que eles estavam tristes. Por que eu falo esta palavra? E por que aquele louvor, a última estrofe, aonde diz, o que os anjos veem, que os fazem cantar. Havia alegria, enquanto Cleopas e outros discípulos estavam caminhando, chorando,
porque não via aquele que o povo chamava Rei dos Judeus, o Nazareno, o Messias, o profeta, o prometido, o Filho do Deus vivo. Enquanto eles caminhavam tristes, porque não viam mais a Cristo, os anjos estavam em festa, cantando santo, santo, santo. Sabe por quê? Porque Ele está voltando. A visão dos anjos era essa: Ele está voltando. Ó morte, cadê a tua vitória? Ele está voltando. Não tem derrota, tem vitória. Ele não está mais entre os homens, mas Ele está aqui conosco. E a palavra de Deus, ela fala: aonde há 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. A questão é: por que ficamos tristes então? A pergunta que eu faço nesta noite, e se eu fosse apresentar um tema para esta palavra, seria literalmente uma pergunta: o que tem te impedido de reconhecer Jesus? O que tem te impedido de reconhecer Jesus? A começar de mim, todos nós precisamos dar essa resposta. Aqueles 2, o texto narra com clareza, aqueles 2 discípulos estavam completamente tristes. Estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús. Eles iriam andar a pé, caminhar 12 quilômetros, porque na cabeça deles era: se ficarmos aqui, vão nos reconhecer como discípulos dele, que andava com eles, e talvez a mesma coisa que aconteceu com Jesus pode acontecer conosco também. Mas Pedro fala: se tiver que morrer, eu morro por ti. Mas aqueles discípulos estavam tristes e estavam saindo da onde estavam. Então a questão é: caminhando para Emaús, os 2 estão tristes, e logo de imediato, quem aparece ao lado deles? Após o 3º dia, quem eles esperavam e quem eles queriam. Jesus estava ao lado deles. Estavam tristes. Dentro deles havia um grande problema. Aquele que poderia me ajudar já não estava mais comigo. Talvez essa é a nossa pergunta: quem eu acredito que pode me ajudar, já não parece que ele já não está mais olhando para mim. Veja que talvez seria esse o sentimento de Cleopas e do outro discípulo. Quem poderia me ajudar já não está mais comigo. Jesus aparece. O texto diz que a tristeza era tão grande que os seus olhos eram como se estivessem fechados. Fechados a tal ponto de o próprio Jesus aparecer ao lado dele. Veja, a gente não está falando de estranho, a gente está falando de discípulo. O texto fala de alguém que andou com ele. Não era um fariseu, não era um sacerdote, não era um curioso por milagre. Era alguém que estava na condição de seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Mas havia um problema na vida deles. E agora, por causa do problema, Jesus aparece. Jesus aparece para animar, para dizer literalmente assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas olha, eles estavam tão abatidos pela circunstância que estavam vivendo naquele momento, que os olhos fechados não lhes permitiram reconhecer Jesus. O que será então que estava impedindo
esses dois discípulos verem Jesus? O que será? Vamos olhar na palavra, versículo de número 19. Três coisas, veja, quero falar três coisas que nos impedem de reconhecer Jesus. O versículo 19, ele fala da primeira coisa, e aí eu vou começar a ler na minha Bíblia agora. O versículo 19, ele começa dizendo assim: o quê? Perguntou ele. Eles lhes disseram o fato relativo a Jesus de Nazaré. Ele era um profeta e provou, eu estou no versículo 19, por meio das coisas que ele realizou, e disse perante Deus, à vista de todo o povo. Não é nada diferente do que está aqui. O que foi? O que ele perguntou, quais? E eles disseram: o que dizem a respeito de Jesus o Nazareno? Que foi um profeta poderoso em obras e palavras. Veja que, para mim, na minha versão, vai dizer assim: ele era um profeta, Jesus, e provou ser um profeta. Como? Pelas coisas que ele realizou. Jesus provou que era filho de Deus quando ele ressuscitou o filho de uma viúva, que é a viúva de Naim, quando ele promoveu o perdão para uma mulher que havia sido pego em adultério, quando ele tem a ajuda de dois jovens, de um jovem com 2 pães e os peixes. Veja que Jesus, ele foi fazendo milagre. Uma pessoa que estava endemoniada, que ninguém tinha prazer de ficar perto dela, na cidade de Gadara, Jesus vai lá e promove a paz na vida daquela pessoa, reestabelece a integridade desse homem. Jesus, ele entra na casa do próprio discípulo que andava com ele, Pedro, e traz a cura na vida de sua sogra, que estava enfermo. O seu amigo, a quem ele amava muito, porque os evangelhos só vai citar 2 momentos aonde Jesus chora. Um, quando ele vê o seu amigo Lázaro. O outro, quando ele entra na cidade santa, Jerusalém. Veja então que Jesus, ele fez tantas coisas, mas o texto vai dizer, ele provou por tudo que ele fez. Então, veja só, a primeira coisa que me impede, ou seja, que impediu esses 2 discípulos de reconhecerem Jesus, qual foi? Achar que Jesus precisava fazer algo para provar quem ele era. A visão que os 2 discípulos a caminho de Emaú tinham é que eles achavam que Jesus tinha que provar quem ele era. Era aquele que eles estavam esperando, que ia trazer libertação e remir o povo de Deus. Mas só porque não viram Jesus, deixaram de reconhecer. Sabe o que está acontecendo conosco hoje? Porque nós não estamos reconhecendo Jesus. Sabe por quê? Porque a gente está querendo que Jesus prove alguma coisa para a gente. Provar que ele pode fazer milagre, provar que ele pode mudar o quadro da minha vida, provar que ele pode me tornar uma pessoa aceita e amada por todos, provar. Jesus, ele não é obrigado a provar nada para mim e nada para ninguém, porque ele é
Diz assim a sua palavra em João: eu sou o que sou. Acabou. Ele fala isso lá nos Pentateuco para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Aí ele chega em João, ele fala: João, eu sou. Você é o quê? Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. O que você precisa, eu sou. Ele não precisava provar mais nada. Ele era. E ele é. Se Jesus ele não quiser mudar o quadro da tua vida, ele continua sendo. Se ele fazer prodígios na tua família, ele continua sendo. O problema é que quando as coisas não acontecem do jeito como a gente quer, a gente tem dificuldade de reconhecer Jesus. O texto fala: que coisa linda e gloriosa, após ele ressuscitar, ele caminha em carne ao lado de duas pessoas e elas não reconhecem. Quantas vezes isso está acontecendo na minha vida e na tua vida? Aquelas pessoas estavam tristes e a tristeza era tão grande, tão profunda, que os seus olhos eram como se estivessem fechados. Andava com Jesus, agora estava de novo andando ao lado de Jesus, mas só que não reconhecendo Jesus. Sabe de uma coisa? Guarda isso aqui no teu coração. Jesus não precisa provar nada para ninguém, e Ele não precisa provar nada para você, para que você reconheça que Ele é Deus na tua vida. Ele é. Agora, todas as vezes que eu preciso ficar na expectativa de ver Ele provar algo, meus olhos sempre vão estar como se estivesse fechado. O amor dele vai estar me abraçando, me envolvendo, e eu não vou conseguir reconhecer isso. Jesus ele vira e fala assim na sua palavra: vocês me rejeitaram. Aí ele: como? Quando eu estive, eu nunca deixei de fazer bem para o Senhor. Foi, deixou. Quando eu tive fome e não me deste de comer, como eu tive nu, não me vestiste. Estive na prisão, não foste me visitar. Ou seja, deixou de fazer porque queria ver. E toda vez que nós permitimos isso acontecer, vamos deixar de reconhecer Jesus. Será que você não tem deixado de ver a manifestação do amor e a misericórdia de Deus na tua vida todos os dias, porque você ainda quer uma prova dele? Será que lá dentro do seu eu, você não está esperando uma prova dele? Porque o texto vai falar que ele era um profeta, e ele já provou por meio de todas as coisas que ele já realizou. Por tudo. Ou seja, no passado, a ordem foi dada: mate o animal, e que seja um cordeiro, mate um cordeiro, e coloque o sangue nos umbrais, porque o mal vai passar por sobre vocês, mas vocês têm que ter a marca do sangue do cordeiro. Aí Jesus vira e faz o seguinte: pode ficar tranquilo, vou colocar a marca dentro de vocês, eu vou derramar o meu sangue a favor de vocês. Mas qual é a quantidade de sangue que você vai derramar por mim? Aí Jesus vai falar assim: vou te provar o quão grande é o meu amor por vocês. Como você pode provar? É literalmente, é como se ele falasse para o soldado: pode perfurar, porque o meu amor pelo Alexandre é grande, pode perfurar. E quando perfura, o texto vai dizer que saiu o que dele?
todo o sangue foi derramado. Ele já provou o amor. Não é um borrão de sangue colocado no umbral da casa. Foi todo o sangue. Foi como foi lido. O amor dele foi tão grande que ele teve que dar um único filho. Mas o amor por mim, por você, eu te pergunto, precisa provar mais alguma coisa? Então por que a gente está tendo dificuldade de reconhecer Jesus na nossa vida? Segunda coisa que impediu aqueles dois discípulos de reconhecerem Jesus. Versículo de número 21 de Lucas 24 vai dizer assim: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje, terceiro dia desde que essas coisas, a sua morte, 3 dias que essas coisas aconteceu. Olha só a situação do ser humano. O cumprimento de João 3,16, eles chamam de essas coisas. Jesus dar a sua vida por amor àqueles dois discípulos, ele fala, depois que essa coisa aconteceu, que essa coisa? Ele ter sido pendurado no madeiro e ter perdido a sua vida. Qual é a segunda coisa que se impede, ou que impediu, dentro da palavra, desses discípulos reconhecerem Jesus? Sabe qual foi? Eles querer que Jesus seja ou faça algo para agradar. O texto fala com clareza. Nós, o quê? Esperávamos. Esperava o quê? Que você fizesse alguma coisa, ou seja, que ele fizesse alguma coisa. Eles estão conversando com Jesus e eles estão chateados, muito tristes. Podemos dizer assim, estão boladão. E aí Jesus, conversando com eles, pergunta: vocês estão tristes? O que vocês querem? Aí ele fala: nós esperávamos que ele fosse nos remir, ou seja, ele é o Israel de Deus, aqueles dois discípulos, que ele fosse nos remir. Mas não é isso que nossos olhos estão mostrando. Segunda coisa que nos impede de ver Jesus é querer que ele faça algo só para nos agradar. Se um trovão acontecesse no meio do caminho, se a terra tremesse naquele momento, e aí uma mão saísse de entre as nuvens e falasse: vinde bendito de meu Pai, uma frustração, uma decepção. E olha, o que vocês conseguem ver aqui na palavra? Jesus caminhou e não moveu uma vírgula para mudar a tristeza do coração daquelas pessoas. Gente, Jesus estava andando em carne, ao lado de pessoas que andou do lado dele. Vocês querem que eu faça algo? Vai continuar triste, porque eu não vou fazer. Olha só. Você consegue dimensionar a profundidade dessa palavra que está aqui? Não é o que eu falo, é o que está aqui. Jesus não mudou nada para ver um sorriso no rosto daquelas duas pessoas. Estavam e continuaram tristes. Tinham um problema? Continuou com o problema. Estavam decepcionados? Continuaram decepcionados. Tinham uma frustração no coração? Continuaram frustrados. O que mudou? Nada. O texto diz que Jesus, ele entra na casa com fome e pede pão. E aí veja, o texto ele fala que Jesus, quando ele pega o pão, ele abençoa. Só que na verdade,
é a mesma coisa que Jesus, quando pega o pão com os discípulos, e a palavra diz, e Jesus deu graça. Ou seja, Pai, eu te dou graça por tudo. Até por esse pão que vai ser partido, eu te dou graça. Eu te dou graça até pelo meu corpo que vai ser partido, por amor de todos. Mas eu te dou graça. Quando Jesus pega o pão e abençoa, ou seja, ele dá graça, o texto fala que os olhos daqueles dois homens abrem-se novamente. Por quê? Só porque viram. E aí agora reconheceu. Isso não pode acontecer na minha nem na sua vida. Eu não posso esperar as coisas de Deus acontecer na minha vida para que eu possa reconhecer que Ele ama, que Ele me ama. As crianças não têm que esperar uma coisa muito boa e muito linda acontecer para que elas possam acreditar que Jesus ama cada uma delas, que elas são princesas aos olhos do Senhor. Simplesmente Ele é. Ele é. Então veja que a segunda coisa séria que impediu esses dois homens de reconhecer Jesus é que eles queriam que Jesus fizesse algo para agradar a eles. E Jesus não fez. Jesus só tem um compromisso: fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, goste eu ou não. Goste eu ou não. Com problema ou sem problema, a vontade do Pai é soberana na minha vida. Feliz ou triste, a vontade do Pai, ela é soberana na minha vida. E os planos deles não são como os meus. Deus, Ele age e opera do jeito que Ele quer. Tem pessoas que tomam por meio a medicação, por prescrição médica, 2 vezes ao dia, durante 7 dias, depois para. Tem pessoas que quando chega no 6º dia, na viração para entrar no 7º, parece que começa a respirar e se sentir bem. Tem pessoas, parece que mal sentiu o cheiro do medicamento se aproximando da boca e parece que a enfermidade já foi embora. Aí olha para a cartela, olha o valor, aí fala assim: me sinto bem, mas já que comprei, vou tomar tudo. Mas isso aconteceu no primeiro dia para uns. Para outros, talvez tenha que retornar ao médico, e o médico prescreveu uma segunda dosagem ou uma segunda mais forte. Ele age da maneira que Ele quer, como Ele quer, não é como você quer. Mas entenda uma coisa: Deus está ao seu lado. Você nunca esteve sozinho. Independente do problema que você esteja passando, você não está só. Esses homens, o texto então narra que esses homens se sentiam só e abandonados. Queriam um remidor, e o remidor de fato estava ao lado deles. Porém, por não fazer como eles queriam, eles não estavam conseguindo reconhecer. Talvez isso possa estar acontecendo com você hoje. Jesus deve estar fazendo na tua vida e ao teu lado. Só porque não é vermelho como você gostaria, você está tendo dificuldade de acreditar que é Ele que está fazendo. Só porque não está subindo o cheiro como você gostaria, parece que você tem dificuldade de ver o agir dele na sua vida. A questão é: o que está te impedindo então de reconhecer Jesus? Terceira coisa que também séria por demais, que impediu esses dois discípulos de reconhecer Jesus. Versículo de número 23 vai nos falar assim: veja,
E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjo, que dizem, ele vive. Veja que o versículo 23, ele diz exatamente assim: e não acharam o corpo dele, por isso voltaram. Mas elas, ou seja, as mulheres, também relataram uma visão de anjos. Ou seja, as mulheres, as Marias que tinham ido ao sepulcro, elas relatam, o texto fala, a visão de um anjo, dizendo que também tinham visto. Ou seja, as mulheres, elas vão aos discípulos e trazem um relatório da visão que elas haviam tido. E os discípulos agora que estavam ao caminho de Emaús, eles falam a mesma coisa. E não acharam o corpo. Ou seja, porque não acharam o corpo, por isso voltaram. Elas foram lá. O texto é claro. Elas foram lá. Elas foram lá para ver quem? Elas foram lá para ver quem? Jesus. Não é isso? Elas foram lá para ver. Eu te pergunto, chegaram lá, elas viram Jesus? Oi? Não. Mas o texto fala que foram 3 mulheres que foram lá para poder ver. Não é isso? Mas chegaram lá, elas viram. Porque elas não viram, elas fizeram o quê? Mas calma aí. Elas foram lá para ver. Ele estava lá? Oi? Estava. Porque onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então, fisicamente, carne, ele não estava, mas a presença dele manifesta estava. Então o texto diz que eles chegam ao ponto de ver quem? Como se fosse jardineiro. Elas queriam ver Jesus, mas ele estava lá. Mas porque não foi do jeito, vamos ser honestos. Qual era o jeito que essas mulheres, quando chegaram no sepulcro, elas queriam ver Jesus? Oi? Deitado sobre a pedra com um lençol coberto. Elas foram lá para ver isso, mas porque não viram isso, um corpo deitado numa pedra gelada com um lenço sobre ele, elas voltaram. Mas não era isso que Jesus queria que elas vissem. Queria que vissem ele, o corpo glorificado. É por isso que elas tiveram dificuldade de ver, porque elas queriam ver, só que não viram o que queria. Você está entendendo? É por isso que tem muita gente com dificuldade, porque não consegue reconhecer, porque querem ver exatamente do jeito como está idealizando na cabeça. Na cabecinha dessas 3 mulheres, elas foram ao sepulcro. Fazer o quê? Ver Jesus. Mas foram ver Jesus mesmo? Não, ver o corpo. Chegaram lá e encontraram o corpo? Não, ele estava vivo, ele não estava mais ali. Por causa disso, elas voltaram. Eu te pergunto, na sua caminhada, por que você não vê do jeito como gostaria? Você continua na sua caminhada com Cristo ou você tem parado? Porque o texto fala que, na minha versão, aqui fala com clareza, e não achando o corpo, voltaram. Elas foram lá, não viram o que gostariam, ficaram tristezinhas, frustradas e voltaram. E você? Quando você não vê as coisas acontecendo na tua vida do jeito como você idealiza na sua oração, você continua firme na sua caminhada? Ou você volta atrás? Em 1900 e bolinha de gude, eu assisti um filme de karatê
que alguns talvez vão me lembrar. O nome do filme é assim: Retroceder Nunca. Vocês são velhos mesmo. Me salvaram. Retroceder nunca, render-se jamais. Gente, tem pessoas hoje fazendo isso. Elas estão retrocedendo e estão se rendendo como esses discípulos. Ou seja, entregando os pontos, dando como vencido. O texto fala que essas mulheres não viram. Olha só que tristeza. Elas fizeram o quê? Voltaram. 3 coisas então, à luz da palavra, versículo 19, versículo 21 e versículo 23. É claro, está na palavra, não é o pastor, está na palavra. 3 versículos mostram o que levaram essas pessoas a não reconhecer Jesus. Elas achavam que Jesus tinha que fazer algo para provar quem ele era. Eles queriam que Jesus fizesse algo para agradar a eles. E o último, acreditar naquilo que ele disse que vai fazer. O versículo 49 do capítulo 24, ele vai falar assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Tudo isso depois que aconteceu essa confusão no caminho de Emaús. Fica onde está, não se mexa, porque vou revestir cada um de vocês de poder. Poder para vencer as adversidades, poder para vencer o problema. Não saia do seu lugar, não mude a sua posição, creia que Ele vai fazer. Agora, eu termino da seguinte maneira: se eu apresento para vocês 3 coisas que te impedem de reconhecer Jesus, então o que eu preciso fazer para reconhecer Jesus? Não vou te falar 3 coisas, mas vou te falar uma coisa apenas. Versículo de número 32, ele vai falar isso. Versículo 32, ele vai dizer: e disseram um para o outro, eles conversando ainda, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A palavra do Senhor vai dizer assim: conhecereis e ela vos... Aí o texto fala, eles falando um para o outro: olha, não é, deixa só, vai dizer assim para mim, eu vou ler aqui para vocês, o versículo 32, a mesma coisa. Eles disseram um para o outro: nosso coração não queimava enquanto ele nos falou no caminho, expondo as Escrituras? O coração queimava, Jesus falava, mas não reconhecia. Então veja, o que eu preciso fazer? Aqui é claro, é crer na palavra. Quando Jesus falava, o coração deles queimava. Jesus falava, o coração queimava. E é exatamente o que está acontecendo contigo. Você está lendo a palavra e o teu coração agora se queima. Eu posso transliterar a palavra da seguinte maneira: e vocês, todos nós, inclusive eu, enquanto nós estamos aqui falando e nos ouvindo, porventura não ardia em nosso coração
enquanto nós estávamos lendo e ouvindo a palavra? Eu preciso apenas crer na palavra, para que os meus olhos possam se abrir e eu reconhecer Jesus na minha vida. Só isso. Veja que nada difícil, muito simples. É só deixar a palavra de Deus queimar no teu coração. É só isso. Ele não pede para você fazer sacrifício. Ele não pede para você entregar 10 mil reais de oferta. Ele não te pede para você fazer um culto de ação de graça. Ele não te pede para você entregar o salário do teu mês na casa dele. Ele não pede para você ficar uma semana dentro da igreja e nem um mês lá em cima no monte. Ele pede o que todo mundo aqui pode fazer, a começar de mim, passando pelas crianças e indo até o último lá atrás. É só deixar a palavra queimar no coração. Se você permitir que isso venha a acontecer na sua vida, olha, com problema ou sem problema, você vai reconhecer Jesus do teu lado. Coisa boa ou coisa ruim, você vai falar assim: sempre está do meu lado. Chorando ou rindo, você vai falar: sempre esteve do meu lado. A pergunta então é: o que te impede ou o que tem te impedido de reconhecer Jesus? Será que uma dessas coisas que eu falei, será que uma delas tem sido um obstáculo na tua vida? Talvez o fato de algo extraordinário de Deus não ter acontecido na tua vida, talvez tenha te cegado no entendimento, e você ao ponto de achar que não é mais possível algo bom acontecer na tua vida, da parte do Senhor. O que você iria responder hoje para o Senhor, à luz desta palavra? O que tem te impedido de reconhecer Jesus? Qual é a resposta que você vai dar para Ele hoje? Se você tem tido dificuldade de reconhecer Jesus ao seu lado, hoje Ele te dá uma solução. Qual é? Crê na palavra. Crê na palavra. Prefira a palavra. Escolha a palavra. Ame a palavra. Busque viver a palavra todos os dias da sua vida. Tá ruim? Vai para a palavra. O vento sopra o contrário? Vai para a palavra. A enfermidade bateu na sua vida? Vai para a palavra. A estrutura da tua casa parece que está ruindo? Vai para a palavra. Prefira a palavra, queira a palavra. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ver que independente de qualquer tipo de problema que você possa estar passando, você não está sozinho. Ele está contigo. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que tem muita gente se afastando da presença do Senhor? Muita gente escolhendo o mundo e não a Cristo, porque a visão tem sido como de cego. Busque nesta noite, na sua vida, até mesmo as pessoas que vão ouvir essa mensagem por meio das mídias sociais, entenda uma coisa: busque reconhecer Cristo na sua vida, e tudo irá bem na sua vida, na sua casa e na sua família. Mas para isso é necessário permitir que a palavra que é falada passe a queimar no teu coração. É essa palavra que vai mudar as estruturas ao ponto de te fazer reconhecer. É por isso que quando nós cantamos, o que é que os anjos dizem? O que é que os anjos veem? Jesus. E aí eles têm prazer e privilégio de cantar: Santo, Santo,
santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Eles olham e veem Jesus, e aí eles começam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. O inferno está como em festa, mas os anjos estão: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. As pessoas dentro da tua casa vai te chamar de maluco, porque vai ver uma confusão de problema na tua vida, mas você vai estar lá como anjo de Deus, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Alguém na tua casa vai te perguntar: por que você fala que Ele é o Senhor dos exércitos? Aí sabe o que você vai dizer? É porque Ele é o guarda de Israel, é Ele que peleja por mim, é Ele que guerreia minhas guerras, é Ele que luta minhas lutas, e Ele combate todos os dias o bom combate da minha vida, e eu nele não serei envergonhado, e nem tampouco eu serei derrotado. É por isso que quando começou, a palavra foi falada: Ele é o teu pastor, e você não vai sentir falta de nada. Mas para isso você precisa reconhecer que Ele é, porque se você não reconhecer que Ele é, vai te faltar tudo, e a tristeza vai abater o seu semblante. É por isso que aqueles discípulos a caminho de Emaús, eles estavam tristes, e os seus olhos como se estivessem fechados, porque já não reconhecia aqueles a que ele chamava de profeta, de Messias, de Salvador, libertador, aquele que viria remir Israel. Ele já não reconhecia mais. Então, por não reconhecer mais que ele era o pastor na sua vida, lhe faltava a alegria e prazer de viver. Sabe o que acontece? Eles foram embora. E você vai embora por quê? O que tem te levado a te afastar? O que tem te levado? Se Ele é, nada vai te faltar. Você vai reconhecer Jesus. Você precisa sair daqui nessa noite reconhecendo que Ele sempre esteve do teu lado e sempre vai estar. Sabe quando Ele não vai estar do teu lado? O dia que você se afastar e falar: não quero mais. Aqueles discípulos resolveram se afastar e ir embora. O versículo 32 diz que eles falaram um para os outros. Os nossos corações queimavam enquanto ele falava no caminho, expondo as escrituras. O 33 vai dizer: e levantaram e voltaram, e levantaram e voltaram. O versículo 33 vai dizer: e na mesma hora, ele não esperou o dia passar, o sol raiar. O texto é claro, ele diz que na mesma hora, aqueles discípulos se posicionaram, tiveram uma atitude, eles tomaram uma postura. O texto diz: e na mesma hora, eles voltaram da onde eles tinham saído, eles voltaram para Jerusalém, e eles acharam congregando, ou seja, era só eles que se afastaram, porque a palavra fala que os 11 discípulos, eles continuavam congregados, e eles estavam juntos, reunidos, mas aqueles dois se afastaram, saíram de Jerusalém. Eu te pergunto: Jesus te deu alguma ordem para você sair da onde você está? É o que diz a palavra, e a palavra diz que eles entenderam, e com muita clareza eles tiveram uma atitude. Jesus não botou a mão neles, Jesus não pegou ninguém pelo braço e falou: vamos que eu vou acompanhar você. Ou seja, você saiu, você caminhou 12 quilômetros, você chorou no caminho, você andou no sol, você pisou em pedra, mas a culpa foi tua, foi você que escolheu sair da onde estava. Agora só tem uma solução: sai da onde você está e volte novamente para Jerusalém. Foram eles que tiveram que fazer o caminho de volta. Não foi Jesus que fez o caminho de volta com eles.
porque foi eles que saíram. Hoje é uma noite de você voltar novamente. Voltar da onde você nunca tinha ter saído. Ficar em Jerusalém. Quando você entende isso, você começa a reconhecer Jesus. Independente do problema que você possa estar passando, Ele nunca se afastou de você. Eu preciso que você guarde essa palavra no teu coração, porque aí você vai conseguir entender o que o apóstolo Paulo ele declara: nada e nem ninguém poderá me afastar do amor de Deus, da presença de Deus. Nada, nada, nada. Foram eles que saíram de Jerusalém. Então, o que a palavra está dizendo? Que quem sai é que volta. Ele não vai buscar. Jesus não foi buscar ninguém. A ordem foi volta. Aí depois ele libera uma promessa. Pode voltar. Olha só. 12 quilômetros caminhando. Aí Jesus ele olha lá para Jerusalém e fala assim: ficai em Jerusalém, até que do alto obedeça poder, e todos vocês sejam revestidos. Enquanto vocês estiverem fora da onde Ele te colocou, Ele não vai te revestir com nada. Mas se você quer, você precisa voltar. Então Ele fala para os discípulos que estavam ao caminho de Emaús, eles falam: olha, pode voltar e fica, porque vai ser lá que vai acontecer. E eu termino por aqui, porque eu creio que você já entendeu, porque você ia se posicionar de uma maneira e o Senhor já te falou contigo. Fique em Jerusalém. Fazendo isso, seus olhos se abrem e você vai reconhecer que Ele sempre esteve do teu lado. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo queimando em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. E deixa queimar, 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 deixa queimar. Olha o que esse fogo está queimando, igreja. Louva, igreja. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Porque aqui com
toda máscara se vai, o seu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, eu me sinto tão teu. Porque é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Porque é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Na sua presença, Senhor, eu me sinto muito bem. Na sua presença, Senhor, não há outro lugar melhor, não há. Porque é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto, aqui com você. Aqui com você, Senhor. Larará, 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 larará. Acho que você tem adorado, acho que você tem declarado, é aqui que eu me sinto muito bem. Até que ponto isso tem sido uma verdade na tua vida? Porque quando você declara, faz essa declaração, é aqui que eu me sinto muito bem. Na verdade, essa declaração é na tua presença, Senhor. Aqueles 2 discípulos não conseguiram entender isso. Estava ao lado de Jesus, mas não se sentia bem. Porque não sentia Jesus, não entendia Jesus. Como você tem estado? Você tem reconhecido Jesus? Você consegue ver os feitos de Jesus na sua vida? Você reconhece que você tem estado na casa do Pai, daquele que pode todas as coisas? Ou as adversidades têm te colocado para fora? Você precisa, em nome de Jesus, dar uma resposta para o Senhor. Isso é questão de atitude. O texto falou no versículo 33, que aqueles discípulos simplesmente eles voltaram para Jerusalém, porque eles tinham saído. Talvez hoje você precisa voltar, porque você um dia decidiu sair, ficar fora. Ninguém nunca te convidou a ficar fora, mas a adversidade foi grande. Que você possa guardar essa palavra no teu coração e se posicionar: Senhor, eu quero voltar. Eu não quero ficar fora de Jerusalém. Eu não quero ficar fora da tua presença. Independente das adversidades, independente dos problemas que eu possa estar passando, mas eu quero estar em Jerusalém. Eu quero estar na tua presença, porque é na tua presença que eu me sinto muito bem. Na tua presença, independente, Senhor Deus, dos problemas, mas a alegria, porque é uma certeza de uma vitória. Porque eu sei que na tua presença o Senhor é o meu pastor. Eu sei que na tua presença, eu sei que de nada eu vou sentir falta. Ainda que alguém possa dizer que está doendo, ainda que alguém possa estar dizendo que o problema vai me submergir, mas eu não vou sentir falta de nada, porque eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é fiel, sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, aquilo que meus olhos ainda não viram, ainda que os meus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda sequer houve a possibilidade de chegar ao meu coração, é o que o Senhor tem preparado para mim e para você, é o que o Senhor vai fazer na sua vida. Você precisa apenas nessa noite reconhecer que Ele sempre esteve do teu lado, apenas você que se posicionou de modo equivocado, e isso estava atrapalhando a sua visão de ver e entender e reconhecer a doce mão do Senhor na sua vida. Se mal nenhum ainda sucumbiu à sua vida, é porque Ele sempre esteve
contigo. É por isso que o diabo não conseguiu triunfar sobre você. Ele só tem rugido como leão, mas o triunfo, ele vem daquele que pode todas as coisas e te fortalece. Você precisa sair daqui com essa declaração. É aqui, é em Jerusalém, é na tua presença que eu me sinto muito bem. E é dali que eu não quero nunca mais sair. Se veio algum pensamento mal de sair, eu retorno nesta noite. Em nome de Jesus, se coloca de pé. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração nessa hora. E ore comigo nesse momento, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu reconheço que as adversidades, que os problemas têm me impedido de ver o Senhor. Eu sei, Senhor, que isso é errado. E eu te peço perdão nesta hora, porque não são os meus problemas, ou não são os seus milagres, que vão fazer com que eu veja o Senhor agindo na minha vida. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu não tinha que sair, eu não tinha que me movimentar, eu não tinha que sair da tua presença. Mas nesta noite eu tomo uma atitude e eu volto novamente a estar ao seu lado, porque é um lugar aonde eu me sinto muito bem. E eu quero declarar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a minha vida, que toda arma forjada do diabo, que foi preparado contra a minha vida, contra a minha casa, para me afastar da tua presença, para roubar a minha comunhão com o Senhor, eu declaro falência agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu chamo a existência, Senhor Deus, aquilo que já existe na minha vida, que é a presença do Senhor. Tem o Senhor Jesus nesta hora toda a liberdade sobre a minha vida. E eu quero declarar, não por filosofia e não por conhecimento humano, mas é aqui que eu me sinto muito bem. E esse lugar, Senhor, é a tua presença. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu nunca vou me afastar da tua presença, porque é ao seu lado que eu me sinto muito bem, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, ou seja na doença, seja na fartura, ou seja na escassez, mas é na tua presença que eu sempre vou me sentir bem. Por isso, Senhor, nesta hora eu quero declarar que toda fortaleza que foi levantada contra os teus filhos, para bater, frustrar, para tirar do caminho, eu quero declarar que todos voltarão a estar no caminho, a estar na presença. É um lugar aonde nunca deveria ter se movimentado. E eu quero derramar uma palavra profética, à luz da tua palavra, sobre os teus filhos que aqui estão. Todos aqueles que voltaram, que vão voltar para a posição que estava um dia e se movimentou, haverá derramamento de poder sobre a vida dos seus filhos, porque é a tua palavra que diz: os que voltaram para Jerusalém e permaneceram, foi derramado um poder extraordinário, e esse poder fez com que nada eles viessem a sentir falta. Então, Pai, essa palavra vai se cumprir sobre a vida dos teus filhos. Todos que voltarão a estar debaixo da posição que um dia nunca tinha que se mexer, eles vão ser recebidos e revestidos de poder, e nada vai faltar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Eu declaro que nesta noite é derramado um poder sobre a sua vida, e a partir de hoje você não vai sentir mais falta de nada. Você não vai sentir mais falta de nada, porque você volta declarando que Ele é o teu pastor, e nada, mas absolutamente nada tu vai sentir falta.
Senhor, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia repouse todos os dias sobre nossas vidas. Que os teus filhos tenham uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de triunfo, uma semana onde haverá um derramamento de poder sobre todas as famílias aqui representadas. Haverá rios de água viva da parte do Senhor sendo jorrada por todas as famílias aqui, porque eles vão voltar para uma posição que nunca tinham que ter se movimentado e se mexido. A graça do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida. Algo extraordinário vai acontecer na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a mais doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus, aquele que derrama poder sobre todos, sejam cheios da graça, do amor do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Não esqueça, terça-feira, culto de oração. Segunda-feira, célula. Terça-feira, célula. Quinta-feira, célula. E sejam todos abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe e sejam cheios da graça do Senhor. Amém, queridos.